Boa noite de sabadão, hoje é 15 de maio de 2021. Seja bem-vindo a mais um Zecast, podcast feito por mim, José Vitor Rocha, onde trago curiosidades, fatos da história e reflexões sobre assuntos pertinentes da nossa vida. Hoje é dia do gerente bancário. A data celebra e homenageia o exercício dessa importante profissão para o crescimento da economia de um país. Hoje também é dia do assistente social, profissional mais do que necessário para a defesa dos direitos humanos, que tem como principal desafio compreender a realidade dos indivíduos, garantindo propostas de trabalhos adequados com as suas necessidades. A data foi escolhida em virtude do Decreto 994/62, editado em 15 de maio de 1962, que regulamenta a profissão. Hoje é Dia Internacional da Família. A data homenageia a instituição familiar, que é um núcleo essencial para a formação moral de todos os indivíduos. A data foi criada para reafirmar a importância do núcleo familiar na formação dos indivíduos e também passou a chamar a atenção da sociedade para algo bastante importante: o fato de haver diversos tipos de configurações familiares e todos merecem ser respeitados. Foi instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, durante reunião realizada em 20 de setembro de 1993. Hoje também é Dia Nacional do Controle das Infecções Hospitalares e tem o objetivo de conscientizar as autoridades sanitárias, os diretores de hospitais e trabalhadores de saúde sobre a importância do controle das infecções hospitalares. A data foi instituída pela Lei nº 11.723 de 2008. E fechando as datas comemorativas, hoje é Dia Internacional do Serviço de Informação Aeronáutica. Esse serviço é parte integrante do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, sob o comando do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. A data foi instituída no dia 15 de maio de 1953, quando a Organização da Aviação Civil Internacional adotou os padrões e as práticas recomendadas relativos ao serviço de informação aeronáutica, visando a segurança da navegação aérea mundial. 15 de maio na história. Em 1918, a primeira rota de correio aéreo nos Estados Unidos foi estabelecida, percorrendo as cidades de Nova York e Washington. Em 1963, o astronauta norte-americano Gordon Cooper deu 22 voltas ao redor do planeta Terra, durante o histórico voo final do programa Mercury. O navegador das estrelas passou mais de um dia em órbita e foi o primeiro americano a dormir no espaço. Em 1970, a moeda vigente no Brasil na época, o Cruzeiro Novo, voltou a ser chamada apenas como Cruzeiro. Em 2001, o Megadeth lança o álbum The World Needs a Hero, o 9º álbum de estúdio da banda. Em 2009, o Green Day lança o álbum 21st Century Breakdown, o 8º álbum de estúdio da banda. E em 2016, morreu aos 85 anos o cantor brasileiro Calbi Peixoto, considerado um dos maiores e mais versáteis intérpretes da música brasileira, nascido em 10 de fevereiro de 1931. Bom, esses foram então os destaques do dia de hoje, 15 de maio, e vou falar no podcast sobre leitura. Qual que é a importância da leitura na nossa vida, como a leitura nos ajuda a desenvolver o nosso senso crítico, como ela nos ajuda no desenvolvimento cognitivo e como pode contribuir para o nosso desenvolvimento pessoal e também profissional. Antes de começar a falar sobre a leitura propriamente dita, eu quero compartilhar aqui com vocês um breve parênteses, um breve relato do que motivou eu estar gravando um podcast sobre leitura. Então, ontem à noite, eu acabei dando uma olhada bem por cima num livro que eu fazia algum tempo já que eu queria ler e finalmente consegui ter acesso. E eu dei uma visão geral assim por cima do livro, comecei a ler algumas páginas e aquilo me foi despertando um insight de o quão impressionante é o poder da leitura, né? O livro em questão, no caso, é o livro 100 Anos de Solidão, do escritor colombiano Gabriel García Márquez, que é um renomado escritor latino, um dos melhores da história,
e que ganhou o prêmio Nobel, inclusive. E eu já sabia, né, já tinha ouvido falar que esse livro era muito bom. E finalmente eu consegui ter acesso a ele, pude ver uma visão geral. E com pequenas linhas lidas, eu já comecei a viajar. Eu comecei a ir para outros lugares, né, mentalmente. E eu me dei conta do quão grande é o poder da leitura. Porque a leitura, ela nos tira do conforto, ela nos tira do ordinário e nos leva para o extraordinário. O ordinário no sentido de comum, né, do banal. E a leitura faz com que a gente consiga ativar o nosso cérebro, ativar outras coisas do nosso cérebro e aprimorar nossa capacidade de análise. Então, no momento, só para ilustrar, né, isso que eu acabei de falar, no momento que eu estava lendo ali algumas páginas, eu li determinada parte da história e vi que tinha acontecido algo interessante. E aí, com o que eu já tinha lido antes, eu imaginei, eu acho que a reação dos personagens aqui da história vai ser a seguinte. E aí eu parei de ler no momento. E eu comecei a pensar, mas como é que vai ser essa reação? O que será que vai ser? E aí eu voltei e li. E vi que realmente aquela história que eu estava prevendo, a maior parte dela se concretizou. E esse é o poder da leitura, né? Um dos grandes poderes da leitura, né? De aprimorar nossa capacidade de análise, a nossa imaginação e com isso manter a nossa cabeça ativa, que é algo que é muito desafiador nos dias de hoje. A gente tem muitas vezes uma cabeça esgotada, uma mente esgotada, com estresse, com pressão, com excesso de trabalho, com excesso de preocupação, pelo esse momento difícil que toda a humanidade está vivendo. Mas isso aí não é manter a cabeça ativa. Manter a cabeça ativa é quando a gente consegue ativar o cérebro de maneira controlada e de maneira saudável, trabalhando com vários lados do cérebro. E claro que eu não vou trazer nenhuma percepção científica, apenas uma percepção de um leigo aqui que resolveu refletir sobre algumas coisas da vida. E a leitura justamente ajuda a gente a desenvolver esse nosso senso crítico. Porque quando a gente começa a ler, a gente começa a nos tornar menos alienados. A gente adquire conhecimento mesmo, conhecimento de fato. Que não é uma informação ali que a gente vai descartar, que a gente não vai aproveitar. Mas é uma informação que, organizada e que bem interpretada, a gente consegue transformar em conhecimento e levar isso para o resto da nossa vida. Porque conhecimento a gente nunca esquece, né? O verdadeiro conhecimento, aquelas coisas que nos marcam, que a gente consegue entender, que a gente consegue trazer para a nossa vida, entender a importância daquilo para nós, esse tipo de conhecimento a gente não esquece. Vai estar sempre guardado na nossa bagagem, na nossa memória. E, além de desenvolver o nosso senso crítico, a leitura nos ajuda no nosso desenvolvimento cognitivo. A gente começa a ter raciocínios mais rápidos, começa a entender as coisas mais rápidas. E em função justamente de estar trabalhando com o cérebro, de manter o cérebro ativo. Então, até eu já ouvi dizer que para se evitar o Alzheimer, por exemplo, né, depois de uma certa idade a gente tem que manter, aliás, desde cedo, né, é importante desenvolver a leitura, mas numa certa idade, ali se aproximando passando da meia-idade para a terceira idade, é que começa a geralmente surgir as causas de Alzheimer, né, as condições para o Alzheimer. É nessa fase que é ainda mais fundamental manter a cabeça ativa. E a leitura é uma dessas atividades que podem manter a nossa cabeça ativa e que muitas vezes nos estimulam a fazer também outras atividades. Né? A leitura nos tira da inércia, nos tira do repouso e nos coloca para agir. Né? A grande dificuldade está, às vezes, em começar a ler. Né? A gente às vezes está com a cabeça muito cansada, ou às vezes a gente simplesmente não está a fim de ler, enfim, né, por N motivos. Mas quando a gente abre um bom livro com um assunto que nos apetece, com um assunto que nos atrai, a gente às vezes perde a noção do tempo e começa a ler e não para mais. Né? A gente tem que até às vezes estar cuidando do relógio para ver se não está se passando, não se esqueceu de fazer outra coisa, porque a leitura realmente ela nos prende a atenção. Ela nos prende a atenção de uma maneira interessante, de uma maneira atrativa, de uma maneira que faz com que a gente, de certa forma, nos sinta melhor, né? Especialmente nesses dias, né, de incertezas, a leitura também serve como um alento muitas vezes, como um conforto, né? E também a leitura, novamente aqui que eu sempre destaco, ela também nos ajuda no nosso autoconhecimento. A gente vai percebendo
né, as características pessoais nossas, capacidades, competências que a gente precisa desenvolver através da leitura. A gente acaba se conhecendo mais também através da leitura, porque a gente começa a refletir mais sobre assuntos importantes da nossa vida. E, em consequência disso, nos auxilia tanto no desenvolvimento pessoal, enquanto ser humano, enquanto pessoa mais consciente da realidade, daquilo que nos cerca, e também como um profissional mais competente, como um profissional mais humano, um profissional que consegue se colocar no lugar dos outros, como um profissional inteligente. E o que seria esse inteligente? Que toma as melhores decisões baseadas no seu conhecimento. Aí não tem a ver, no caso, essa abordagem de inteligência que eu falo, não tem a ver com capacidade intelectual, com QI, mas sim em tomar as melhores decisões, e para isso a gente precisa ter conhecimento. E a leitura é um desses caminhos para a gente obter mais conhecimento. E aqui agora, encaminhando para esse final, eu só quero fazer mais um parênteses em relação a coisas pessoais minhas, que o fato de eu estar fazendo esses podcasts tem relação direta com a leitura, porque sempre antes de realizar os podcasts eu leio algum assunto, porque a minha ideia inicial, quando eu pensei em fazer um podcast, era simplesmente abrir o microfone e falar as coisas que vinham na cabeça de maneira totalmente livre, sem nenhum roteiro. Só que eu comecei a perceber em alguns testes, alguns pilotos, que seria difícil manter uma linha de raciocínio coerente sem antes eu ler, sem eu estabelecer uma visão para conseguir desenvolver uma linha de raciocínio e para que eu conseguisse produzir um conteúdo que de certa forma impactasse as pessoas e também fizesse com que as pessoas entendessem melhor o que eu estava querendo dizer, né? Porque aqui são às vezes 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de fala, de reflexão, e se eu fizesse algo que fosse muito às vezes sem nexo, algo muito desorganizado, parecia que não ia ser de muita utilidade para as outras pessoas e também não ia cativar as pessoas a quererem ouvir novos episódios. Então a leitura tem relação direta com eu estar realizando esse podcast. Inclusive eu até passei a desenvolver um gosto maior pela leitura depois que eu comecei a fazer esses podcasts, porque cada vez que eu ia lendo eu ia percebendo o quão ignorante eu era e o quanto de conhecimento eu ainda tinha condições de aprender. Cada vez mais, né, eu dou conta dessa questão. Então, era isso que eu queria trazer no podcast de hoje, um podcast um pouco mais leve, um pouco mais curto também, mais sucinto, para tentar pelo menos refletir sobre a importância da leitura e, se possível, eu gostaria também de ter te tocado a valorizar mais a leitura e a ler mais, a buscar formas de leitura. E aí vai do teu critério, da tua preferência, encontre os gêneros literários, os tipos de leitura que mais atendam aos teus interesses, que mais atendam aos teus gostos, porque ler também é um ato de diversão, de prazer, de alegria. Então, né, tenho certeza que desenvolvendo uma boa leitura, seja qualquer tipo de leitura, em algum momento da tua vida tu vai perceber os impactos positivos, os efeitos positivos dessa leitura na tua vida. Então, esse foi mais um Zecast. Vou me despedindo por aqui. Um muito obrigado, um grande abraço e valeu!